Shalom, meus queridos alunos. Quero desejar para vocês um dia agraciado, abençoado pelo Criador, próspero em todos os aspectos. Queridos, essa é a quarta aula da disciplina de Eclesiologia, finalizando também o nosso segundo semestre de 2021. Finalizando. Para aqueles que estarão amanhã conosco na confraternização, será das 8 da noite às 15 para as 10, na escola, comendo pizza, interagindo e tendo um momento de coinonia com vocês. Muito obrigado por estarmos este ano de 2021 juntos, compartilhando conhecimento e construindo conhecimento. Ok? A aula 3, ela se referiu a 5 perguntas que vocês fizeram nas entrevistas, inclusive alguns nem me retornaram ainda. Mas essas 5 perguntas, elas são muito importantes, porque hoje vocês estão fazendo para um ministro ordenado. Amanhã, talvez os seus seminaristas, os seus discípulos, os candidatos ao episcopado das vossas congregações possam fazer para vocês. Porque, obviamente, não sei se todos, mas alguns destes vão se inclinar a os estudos teológicos primeiro, antes de serem ordenados, que é o certo, né? Primeiro estuda para ser advogado e depois advoga. Primeiro estuda para ser médico e depois você atuará como médico. E em algumas igrejas, primeiro se estuda a questão teórica, teológica, para depois se atuar na questão prática ministerial. Claro que para ser um ministro ou uma ministra ordenada, você precisa ser vocacionado, mas talvez vocação seja para tudo na vida, tanto para uma questão profissional como para uma questão ministerial. Mas não entrando muito nessa questão, sobre a pergunta 1, qual foi o aconselhamento pastoral que mais marcou e que os resultados foram positivos? Acredito que vocês fizeram esta pergunta para o pastor entrevistado e talvez se admiraram com a resposta, né? E quem não fez talvez vai se admirar. Eu tive tempos na minha vida que eu atuei na área pastoral em conjunto à área docente. Eu nunca atuei na área pastoral não estando na área docente. Eu sempre atuei na área pastoral estando na área docente. Então, eu dava aula de teologia e algumas igrejas que eu fiz parte, eles me pediram para pastorear igrejas e aí eu tinha que dividir o meu tempo, porque as minhas aulas sempre foram muito presenciais e noturnas, então eu tinha que dividir o meu tempo e achar um espaço para fazer o trabalho episcopal, pastoral também na semana e nos fins de semana. Confesso que é muito corrido, porque como nós já discutimos, né? Sempre que o trabalho pastoral ele é dividido com um trabalho secular, você não consegue desenvolver o trabalho pastoral na sua plenitude. Ele sempre fica manco, porque o trabalho pastoral exige muito, né? Por isso as igrejas integrais que pegam o determinado candidato ao pastorado e assalariam para ele ser um pastor integral, o conjunto de membresias, de membros, tem muito mais chance de ter ali um pastor atuante e que desenvolva um trabalho de excelência. Então, eu tive
Já cheguei a ter um aconselhamento que me marcou muito. Estava de férias na praia, a pessoa ligou para mim dizendo que estava para separar o casal, brigas internas, e através de um aconselhamento que nós direcionamos, eles foram para uma churrascaria, conversaram e reataram o relacionamento e ainda me mandaram uma foto dizendo que eles fizeram as pazes com muita gordura, né? Me mandaram a foto da costela lá. Claro que eu não estou entrando em pormenores, foi uma situação muito difícil que esse casal passou. Em outro momento, eu e a minha esposa, Marinalda, nós chegamos na casa de um amigo e ele estava desmontando os móveis. E nós tivemos 1 hora e meia mais ou menos de conversa com o casal. Eles resolveram continuar junto e estão juntos até hoje. E aí o marido brincou comigo, falou: "Ô, pastor, agora eu vou ter que montar os móveis tudo de novo." Aí eu brinquei, ninguém mandou você desmontar. E eles estão casados até hoje, são nossos amigos. Então, algumas experiências de aconselhamento marcam, e isso é muito importante. A 2, o Senhor é a favor do divórcio. Aí eu acho que cada um deu uma posição. Particularmente, eu sou a favor do divórcio, dependendo do que ocorreu, o que está ocorrendo. Eu não vejo o porquê não se separar, mas cada caso é um caso, né? 3. Na pandemia, qual o trabalho relacionado ao cuidado assistencial e espiritual que o Senhor desenvolveu na sua comunidade de fé? Então, acho que ficou muito particular de cada um que vocês entrevistaram. E acho que poucos têm essa 4, né? Na sua comunidade, há algum trabalho de inclusão ao grupo LGBT? Se a grande quantidade não há, mas deveria ter, porque é um grupo que cresce cada vez mais e que geralmente eles têm preconceito com as igrejas porque eles acham que os evangélicos é tudo homofóbico. Em alguns aspectos são, porque só criticam, não dão abertura e não incluem esse grupo, né? Ficam só com aquela história de que é pecado. Ou seja, queridos, nesse aspecto aqui, talvez o preconceito, né, da hermenêutica pessoal, do pecado, do homossexualismo ser pecado e aquela coisa toda, que a grande quantidade dos evangélicos tem, atrapalham eles pensarem, até pensar em um trabalho de inclusão. Tá? E vale a pena ressaltar que há muitos casos, né? Se vocês fizerem uma pesquisa de campo, talvez, entre jovens e adolescentes, eles estão lá nos departamentos cantando, né, arrumadinhos lá no domingo, mas na escola alguns estão tendo experiências homossexuais, e é uma realidade, é uma realidade. A minha esposa mesmo, ela teve uma questão onde tinha 2 adolescentes no departamento e elas meio que eram namoradas, né? E depois que ela descobriu e ela tentou conversar com o pastor local para conversar com os pais dessas adolescentes para tentar ajudá-las, né, numa questão de aconselhamento. E o pastor local, ele não queria não, ele disse: abafa esse caso aí porque vai dar rolo, vai dar briga. Ou seja, nem o pastor local queria ajudar essas adolescentes numa perspectiva de aconselhamento e acompanhamento. Ele simplesmente quis jogar o problema, né? Não, deixa isso aí. Enfim, então é algo de se pensar, de a igreja local ela ter um trabalho voltado à questão do aconselhamento, de criar atividades que possam incluir o grupo LGBT.
Quais os requisitos fundamentais para o exercício de líderes, de liderança em sua comunidade, né? Essa foi a quinta. E aí, alguns que já me entregaram, cada um trouxe uma perspectiva assim mais espiritualista, né? Vamos assim dizer. Particularmente, eu sou adepto da visão assim meio católica ou reformada, que todo ministro ordenado ele precisa ser preparado antes da sua ordenação. Então, geralmente o trabalho que algumas igrejas, principalmente de cunho pentecostal, fazem de ordenar pastores leigos sem formação teológica, eu acho que é um grande erro, porque eles acabam trazendo para o ministério pessoas leigas e haverá um momento que eles serão realmente abordados pelos seus membros, né? Hoje, no meio pentecostal acontece muito isso. Você tem aí jovens que estão começando a inclinar-se ao mundo da teologia, questões simples como meso-tribulacionismo, arminianismo, calvinismo, dicotomia, tricotomia, eles querem saber como o pastor pensa. E às vezes perguntam questões simples como estas aos seus pastores, os pastores não sabem nem o que as terminologias significam, porque ele simplesmente foi ordenado a pastor sem ser preparado, sem ter passado por um seminário de teologia. Então, eu acredito que deveria ser a primeira questão, ou talvez a segunda, pelo menos. Antes de uma determinada liderança exercer, ele tem que ser vocacionado para isso, em segundo lugar, preparado para isso. Fora isso, você tem muitos pastores, pouco preparo e muitos pastores que mais dão problema do que solucionam problema. Então aqui é o meu comentário dessas 5, agradecer aí a vocês que já entregaram, aqueles que não entregaram, entreguem as vossas atividades. Aqueles que estiverem conosco amanhã será muito bom na confraternização. E aqueles que não tiverem, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. A partir de sexta-feira até janeiro todo é férias. Retornaremos a partir da primeira semana de fevereiro, dando os avisos e os comunicados nos grupos, ok? Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês e boas festas. Shalom.